Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com imensa alegria que estamos recebendo as queridas Miltes Bona e Jailda Lourenço de Almeida, dos Céus, Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, São Paulo, com o tema, O Consolador Prometido por Jesus. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, almas queridas, que alegria chegar até os seus corações. Deus abençoe os seus lares. Alegria imensa em poder adentrar no recinto sagrado da família e suplicar a Jesus. Abençoe a família, Senhor, que cada componente do grupo familiar possa aceitar o convite que nos fizestes. Vinde a mim, todos os que choram, porque serão consolados. É a nossa proposta de evitar as lágrimas. Por isso é que estamos aqui. E para nossa alegria, nada melhor do que a música cantada pela nossa querida Jailda. Olá, amigos, simpatizantes da Rádio e TV Fraternal. Vamos iniciar com a música, né, para que a inspiração possa brotar, né, com mais profundidade. E vamos assim iniciar com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é do que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada, Eu que agradeço. Deus te abençoe e te inspire, né, como sempre. Boa palestra. Que Deus nos abençoe. Quando você cantava, meu coração bateu forte e lembrei-me do meu tempo de criança. 6 aninhos de idade, participando já do jardim da infância, onde uma professora muito querida, Dona Dulcina de Moraes,
nos ensinava a buscar Deus nas primeiras letras do alfabeto. Ela era muito católica e incentivou-nos a ir numa procissão. E eu nunca tinha ido, sempre observava a procissão passar. E toda a turminha da sala de aula dela estava lá com uma educadora tomando conta. Quem estava atrás de mim trazia uma vela acesa. E a gente andava, parava a procissão e, de repente, a vela acesa pegou no meu cabelo. Quando alguém viu, veio correndo, bateu até apagar. Aí eu pensei, nossa, quase eu poderia ter morrido queimada, né? E aí, logo eu esqueci. Com respeito, apesar de não ser de família católica, lá estava e a procissão parou num local onde o padre começou a falar de Jesus. Eu prestei tanta atenção, principalmente porque ele repetiu várias vezes esta frase: se Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. Eu guardei aquilo, eu deveria ter 5 para 6 anos de idade. E depois, de família espírita, participava das aulas de moral cristã. E aprendi a buscar Jesus. Mas com uma alegria muito grande, eu queria entender. E Marina, nossa prima, irmã do nosso querido Anadir, ela ensinava a buscar Jesus e a orar a prece de Pai Nosso. Com que alegria eu imaginava, a gente não morre, não fica lá no buraco, no cemitério, a gente vai ressuscitar. E aí, dentro das lições do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós aprendemos a bênção da reencarnação para entender o que seria a ressurreição, que eu guardei na minha mente. E descobri também que ressuscitar é o que aconteceu com Lázaro, quando Maria e Marta choravam porque Lázaro já estava enterrado e que Jesus não chegava, no desespero. E aí elas oravam quando viu que o mestre chegou. Marta chorava dizendo: o Senhor chegou tarde, já está há dias no sepulcro. E Jesus pediu para que elas confiassem
E ainda disse: Lázaro dorme. E ele chega, pede para retirar a pedra e chama: Lázaro, vem para fora. E Lázaro voltou para fora. Nas anotações de João, no capítulo 11, nós encontramos ali as colocações de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. A alegria de Marta e de Maria chegou ao auge e o mestre solicitou para que eles confiassem em Deus, confiassem nele, porque ele partiria, mas enviaria o Consolador prometido, que haveria de explicar todas as coisas que ainda o mundo não entendia. E o Consolador chegou como a doutrina espírita, o espiritismo cristão, porque foi a promessa de Jesus para trabalhar os corações na certeza da continuidade da vida além da vida. O que aconteceu com Lázaro? Ele ressuscitou no corpo físico. Foi aí, ele voltou no mesmo invólucro material. Quando Jesus foi crucificado e as suas últimas palavras foi de perdão, Pai, perdoa, os homens não sabem o que fazem. Justamente ele trabalhou para todos aqueles que estavam ali junto à crucificação, principalmente Maria, sua mãezinha, Maria de Magdala, João, o discípulo amado. Quando Jesus pôde explicar pelo olhar, principalmente a Maria, para que ela confiasse, aquelas palavras que ele disse antes do término da sua existência terrena: Maria, mulher, aí está teu filho, mostrando para João. E chamando João, filho, aí está a sua mãe. Jesus deixou uma outra lição antes de suplicar o perdão para a humanidade. Ele deixou o amor ao próximo. A partir daquele momento, João aceitou Maria e deu a ela todo o apoio a partir da morte de Jesus até ela encerrar a sua jornada terrena. Quando Jesus prometeu o Consolador prometido, ele disse que voltaria. E realmente voltou
na orientação das pesquisas que Kardec começou a realizar quando das mesas girantes. E Kardec, um educador, estudante, dedicado, com Pestalozzi, ele era alguém muito respeitado, além de escritor. Ele foi pesquisar que aqueles barulhos que aconteciam não poderia ser algo qualquer, mas sim uma inteligência que estaria fazendo com que as mesas girassem e respondessem perguntas. Foi quando ele, como pesquisador, começou num esforço, reunindo muitos corações interessados nas pesquisas, ele fez acontecer o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. E para fazer este livro, a universalidade dos espíritos, utilizando vários corações médiuns, e ele também utilizou duas jovenzinhas que psicografaram após as mesas girantes, as pesquisas, a era da psicografia, as respostas às 1019 questões que Kardec colocou para apreciação da espiritualidade. E ainda mais, ele procurou em todos os países médiuns que já existiam naquela época, mas ninguém falava deles, levando também as perguntas para que ele pudesse fazer uma abordagem tal onde ele compararia todas as respostas. E foi possível, então, reunir as 1019 respostas do Livro dos Espíritos. E aí nós temos o Consolador Prometido. Com muito carinho, a Petit Editora elaborou uma edição do Livro dos Espíritos de uma forma bem simplificada, para que a gente pudesse estudar colocando a resposta da espiritualidade, as explicações de Kardec e também as explicações das palavras para sinônimo, melhor entendimento das criaturas. Então, eu admiro muito e eu agradeço as mãos que se debruçaram para a realização desta edição, apesar de que outras editoras, com muito carinho, têm levado ao público o Livro dos Espíritos. Como Consolador prometido por Jesus, nós encontramos aqui todas as explicações filosóficas que nos levam a estudar também do ponto de vista científico nas outras
dos outros livros editados por Kardec, tudo aquilo que os espíritos responderam. E entre os espíritos que responderam às questões de Kardec, nós temos o Espírito de Verdade, que traz a certeza para o nosso coração, que é o próprio Jesus, que prometeu que estaria conosco até pelos séculos afora. E no livro dos Espíritos nós temos sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o futuro da humanidade. Por intermédio dos espíritos superiores, Jesus, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, mensageiros que vieram antes e proporcionaram que se chegasse para o grande público o Consolador prometido com a denominação de Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina espiritualista, confrontada pelo materialismo que o nega. A doutrina espírita, do ponto de vista filosófico, nos leva a uma religião comportamental. O que difere o Consolador prometido de outras religiões é justamente não ter dogmas, não ter rituais, e tudo numa maior simplicidade. E também não visar prosélitos, mas com o objetivo de consolar, de dar respostas, esperança para aqueles que choram a partida do ente querido. No caso de Jesus, ao apresentar-se após a sua morte a Maria de Magdala, Jesus ressuscita no corpo espiritual que há de vir após o fenômeno da morte. Esse corpo espiritual, todos nós o temos. Foi este corpo espiritual que serviu de molde para o desenvolvimento do nosso corpo físico. Também na doutrina espírita chamado de perispírito. E há também outras denominações de pesquisadores, corpo bioplasmático, bioplásmico. O corpo espiritual é anotado por Paulo na sua epístola aos Coríntios, quando ele diz que semeia-se o corpo físico e colhe-se o corpo espiritual. Desta forma, a esperança renasce para aqueles que choram pelo desespero da partida do ente querido. Ainda nas nossas reuniões, onde o diálogo fraterno procura socorrer a dor de corações de outras religiões
que choram os seus queridos num desespero muito grande, denominando perda. E os espíritos amigos nos dizem: perda não, mas entrega daquele ente querido. A misericórdia divina nos proporciona a reencarnação. E da reencarnação, cada um de nós vai aprendendo, chorando muitas vezes, mas tendo a grande chance de crescer espiritualmente. E nós vemos a possibilidade da criatura, ao observar a partida do ente querido, a certeza de que ele retorna. Ainda hoje, um coração que desabafava dizia assim: eu agradeço a Deus por ter tido a ventura de conhecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Meu esposo não, dizia ela, mas a senhora sabe, eu tenho conversado com ele. Ele era durão, não queria saber de religião, mas era muito bom. Foi uma pessoa honesta, trabalhadeira, e deixou saudades. Mas eu costumo conversar com ele. E aí eu pergunto, e ele aceita? Ainda ele é teimoso. Veja, ela em pensamento conversa com ele. E também sonha com ele também. E neste sonho é como se ela estivesse visitando num determinado lugar. E outros corações, então, a gente percebe algo que me emocionou demais. No momento final deste encontro, não costumo ter, geralmente assim, a vidência de vez em quando. Aquelas criaturas que oravam no final do diálogo, por certo não perceberam, mas a sala se transformou de uma tal forma. Era como se fosse um salão especial com arquibancadas. E aqueles entes queridos que foi permitido chegar ali, aquele grupo, estavam todos sentados ali, orando também. Esta certeza do Consolador prometido. Quando você cantou a música Francisco de Assis, lembrei-me de uma passagem relatada por Divaldo Pereira Franco, nosso querido orador que leva a mensagem do Consolador prometido para o mundo inteiro. Ele relatava uma experiência extraordinária onde Jesus Gonçalves contava uma história da própria vida dele e buscou o carinho de Francisco de Assis, que diante da dor das pessoas, principalmente de criaturas leprosas, a doença da hanseníase, ele procurou dar a vida dele
Jesus Gonçalves para minimizar o sofrimento das criaturas, porque ele também foi portador. Teve uma reencarnação aceita por ele, quase que de uma forma compulsória, para se libertar do peso da consciência por reencarnações anteriores, onde ele tinha sido o invasor de terras, destruidor de lares, onde ele mandava queimar tudo para tomar para si toda uma região. E isto pesou tanto na consciência dele, nas várias reencarnações, onde o amor se fez distante. E aí ele relata que Francisco de Assis, com um carinho imenso para com os irmãozinhos denominados na época de leprosos, que para levar um consolo. E ele encontra uma pessoa revoltada, com muito ódio no coração, que o procurou. E ele disse assim: se você permitir que eu passe a noite toda orando por você, eu ficarei ao seu lado. E com toda a revolta que aquela criatura estava, disse: se você quiser, fica. E ele passou, Francisco de Assis passou a noite toda orando. No outro dia, quando a criatura despertou, ela estava livre da lepra. Só que a lepra da alma não tinha sido curada. Ele continuou com ódio, com revolta, voltou a ser aquela criatura, a criatura contrária a tudo, procurando destruir tudo. E não havia nela alegria, ou pelo menos gratidão a Deus. E aí, mesmo em todo o sofrimento, a revolta, Francisco de Assis foi procurado por ela, estou resumindo bem, e ele disse: você aceita que eu fique orando por você para a sua cura? Ele, revoltado, disse: não, pode orar, sim. E aí, o que aconteceu? Francisco orou a noite inteira. Só que no outro dia, aquela criatura revoltada se viu leprosa novamente. E aí a gente vê o que faz o Consolador prometido por Jesus. Nos orienta. O Espiritismo não veio para curar corpos, apesar de que a bênção de Deus nos proporciona curas maravilhosas quando a alma for curada em primeiro lugar. Porque o sofrimento físico nada mais é do que um resquício dos erros cometidos no passado e como uma prova
para aceitar resignadamente. Assim são todas as enfermidades, mas a bondade de Deus nos dá caminhos para seguir. Dr. Paulo César Frutuoso, médico oncologista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiências extraordinárias no campo da medicina espiritual. E esta medicina, a partir do momento que a criatura busca o Consolador prometido para entender as provas necessárias, como aceitar resignadamente o que não se pode mudar, e também como ter um alívio diante do sofrimento através das preces, de uma mudança comportamental, trabalhando o sentimento de gratidão a Deus. No Evangelho em Família, onde uma família que ora unida permanece unida, levando no exemplo de cada dia os ensinamentos do Evangelho, vivenciando as leis morais que estão no Livro dos Espíritos, mostrando a modificação necessária, urgente, premente, para que a dor que possa estar no nosso projeto reencarnatório possa ser aceita pacientemente e no esforço de redenção, numa busca de Deus, na confiança nos ensinos do Evangelho de Jesus, a criatura alcançar a sua cura. Porque aquele que se propõe a mudança comportamental do que pensa, do que fala, do que faz, tem certeza absoluta do alívio que chegará para as suas enfermidades. Temos acompanhado corações em sofrimento atroz, que a misericórdia divina procura atender. Dr. Paulo César Frutuoso mostra os novos rumos da medicina com Deus, com o Consolador prometido por Jesus, que é a presença de Jesus junto à equipe médica, inspirando as criaturas, mostrando caminhos. Eu já me beneficiei de várias cirurgias espirituais, cirurgias que me possibilitaram uma vida saudável. E eu agradeço aos médios que puderam fazer estas intervenções, todas as bênçãos que eu tenho recebido e que eu tento passar para as criaturas, na certeza de que Jesus nos ama tanto, que Ele se faz presente onde o coração está aberto, onde a reforma íntima comece a acontecer, onde o coração trabalha o perdão, aceitando resignadamente aquele que agride, aquele que tira a esperança e que possibilita o teste de aferição da nossa fé. E muitas vezes a criatura acha que perdeu o caminho,
A espiritualidade se faz presente. A espiritualidade permitida por Jesus nos dá o anjo guardião, o espírito protetor, esse anjo guardião que o Consolador prometido nos dá a certeza que cada um de nós possui. Esse anjo guardião, ele se interessa por nós em várias reencarnações, ele nos acompanha. Ele faz o papel de um protetor direto, além dos espíritos protetores e familiares que se interessam por nós e nos acompanham. Se não fosse o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita não teria chegado para nos dar esta certeza da imensa bondade do nosso Criador. Numa das intervenções espirituais que eu recebi, estando fazendo uma palestra num centro espírita, e havia cirurgia espiritual nesse centro espírita. Quando terminou a palestra, eu fiquei no grupo orando com a equipe e Dr. Fritz mandou me chamar. Eu fiquei surpresa. E o médium, ao chegar perto dele, falou assim, incorporado pelo Espírito, ele disse assim: a senhora está precisando de 3 pontes de safena. Eu fiquei surpresa, porque eu não tinha contado para ninguém. Ninguém sabia que a minha pressão chegava a 22. Às vezes eu lavando o quintal e tendo depois que ir até um médico. Eu falei, mas como? Ninguém sabe disso. Eu havia passado por um cateterismo que eu também não tinha contado e entrei no EQM, no estado de quase morte, onde eu comprovei que a vida continua e que a morte não existe. Porque entrei no túnel escuro, eu tive as experiências relatadas por outras, já milhares de criaturas que têm passado por estes testes. E ele mandou chamar meu esposo e disse assim: chame o esposo dela, porque ele não acredita. E ele precisa ver. Deitei na maca e ele pegou uma espátula de madeira, passou na região do coração, fez 3 riscos e o sangue jorrou. E eu olhando, ele pega o algodão, chega assim e diz: Jesus não quer sangue. E passa, tira o sangue, sem ter o corte. Depois eu pude ver o algodão ensanguentado na lixeira. A medicina espiritual existe. O Consolador prometido por Jesus leva as pesquisas científicas a tudo aquilo que Richer, William Crookes
iniciaram pesquisa, foram prêmio Nobel, até no campo da medicina, das pesquisas científicas, comprovando a possibilidade da medicina espiritual. Aí eu deixo nesses instantes, quando eu homenageio o Consolador prometido no Livro dos Espíritos, no esforço de Kardec e de muitas e muitas mãos, principalmente do plano espiritual, que encontraram mãos do plano encarnado para responder às 1019 questões propostas pelo nosso querido Allan Kardec. E eu digo assim, Jesus, quando estavas no momento final, despedindo dos corações que considerou amigos, deixou a certeza da continuidade da vida, além da vida, que ele voltaria e se encontra junto de todos nós. A Jesus, o Espírito de verdade, que ele possa abençoar o planeta Terra, trabalhando a esperança nos corações, a certeza de que a família unida permanecerá unida se reunir para implantar o Evangelho em família. E a proposta da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, onde com imenso carinho nos dá apostilas para os médiuns de todas as crenças, a mediunidade se derramando como luz em todas as religiões, para que o amor possa fazer a diferença. A todos os trabalhadores do bem e da paz, de todas as religiões, que possam ter o sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, o nosso irmão maior, por ele também ter repartido o imenso amor da mãezinha Maria de Nazaré. Ele reparte esse amor conosco e permite que o seu olhar de ternura, de bondade, se transforme em luz para envolver todos os lares da terra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria de Nazaré. Obrigada, Rádio e TV Fraternal. Um beijo a todos. Jailda. Vamos continuar nesse clima de gratidão, né, de respeito a Deus, a Jesus, trazendo uma música que expressa isso. Creio em ti. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que quando é noite aqui,
é de ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do meu amor. Creio em ti, creio em ti. Se o véu da paz sobre nós descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abala, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Muito obrigada a todos, não é, por esta oportunidade abençoada. Obrigada, Miltes, pelas suas considerações tão significativas e importantes para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Obrigada à Rádio e TV Fraternal por nos proporcionar este momento em nossas vidas. Muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.